Muito boa noite. Francisco César viu a sua liderança à frente do PS consagrada este fim de semana no 19º Congresso que decorreu em Ponta Delgada, com a sua moção global de estratégia a ser aprovada por unanimidade. Há 3 meses, Francisco César tinha sido eleito nas diretas do partido, onde foi candidato único, com 23,3% dos votos. Francisco César tem 45 anos, economista de formação, mas desde muito cedo está ligado à política, é deputado desde 2008, primeiro na Assembleia Regional e desde 2022 na Assembleia da República. Francisco César é o senhor que segue à frente do PS Açores, está hoje connosco para falarmos de que PS é este que vem aí com Francisco César. Boa noite, Francisco. Boa noite. Como se costuma dizer, estava escrito nas estrelas que este dia ia chegar, era um sonho seu. Não considero que seja, nem considero que haja ninguém predestinado, nem que com uma determinada vocação e que tivesse escrito nas estrelas. Não acho isso. O que eu acho é que há momentos em que nós devemos responder ao apelo que nos fazem. E, portanto, eu não contava ser candidato a líder do Partido Socialista. Aliás, sempre disse que enquanto Vasco Cordeiro fosse presidente do Partido Socialista, eu não teria nenhuma intenção de me candidatar. Tinha e tenho um mandato de 4 anos na Assembleia da República e, portanto, aquilo que eu contava era tranquilamente continuar o meu mandato. O que aconteceu foi que, entretanto, o Partido Socialista perdeu as eleições, Vasco Cordeiro acabou por não querer se recandidatar e, nessa altura, eu tive que ponderar. Eu recebi um conjunto de incentivos e de apelos de camaradas meus. Foi empurrado ou pressionado? Não se pode utilizar essa terminologia? Eu não utilizo esta expressão. O que digo foi, há determinados momentos em que, mediante o apelo, mediante as circunstâncias, nós temos que decidir o que é que devemos fazer, o que é mais importante. Se é ajudar o Partido Socialista, no momento em que o Partido Socialista precisa, e preparar um projeto que seja um projeto credível e consolidado em relação ao futuro que nós queremos para a nossa terra, ou ficar confortavelmente onde estávamos. Bom, eu respondi a esse apelo e estou aqui com orgulho e com muito empenho em cumprir o meu mandato e em tentar fazer o melhor que posso. Esta presença durante muito tempo junto dos órgãos do partido, segundo alguns mais críticos desta candidatura, dizem que lhe deu um eixo que os outros não tinham. Acha que partiu para esta corrida, onde correu sozinho, na final, com meios que outros não tinham, por essa ligação à política tão cedo? Por conhecer o Partido Socialista bem? Bom, vamos começar talvez pelo início. Num partido com a dimensão do Partido Socialista, o maior partido autárquico da região, um único partido que tem representação parlamentar, que tem milhares de militantes, tem muitos milhares, dezenas de milhares de simpatizantes, basta ver a votação que teve. O Partido Socialista é um partido plural e, portanto, é normal que haja opiniões divergentes. E eu tenho ouvido essas opiniões e eu não espero que as pessoas concordem comigo todas. Bom, o que eu fiz foi, a uma determinada altura, resolvi-me candidatar. Esperava, naturalmente, que se houvessem vozes dissonantes, essas pessoas se pudessem candidatar. Teria preferido? Claro que sim, porque não há nada melhor do que exercer a dialética política, portanto, o debate político, para nós construirmos uma alternativa melhor. E dava-lhe uma legitimidade acrescida. Não é que não tem legitimidade, obviamente, tem toda a legitimidade. Essa parte que eu posso dizer é que tive 93,3% dos votos. Bom, uma legitimidade maior do que essa até nem quero, porque é de outros regimes para os quais que não são bom exemplo. E, portanto, estou muito satisfeito com isso. No Partido Socialista há, e enquanto eu aqui estiver, existirá espaço para a divergência e para a crítica. E elas são bem-vindas, porque nós nunca estamos certos de tudo. Há momentos em que nós devemos ouvir e, se necessário for, mudar a nossa opinião. Há outros momentos em que nós sabemos que estamos no caminho correto, mesmo ouvindo, seguimos em frente. Faz parte da democracia. No Congresso pediram-lhe exatamente isso, que tivesse espaço para os que não concordam, em vez de estar apenas sujeito aos bajuladores que, em qualquer partido, aparecem sempre a rodear o líder. É uma inevitabilidade. E no PS também será assim? Bom, eu não chamo bajulador. O que eu acho importante é que quem concorda diga que concorda, quem quer acrescentar que acrescente, quem quer divergir que o faça também. Esta intervenção foi exatamente um bom exemplo daquilo que o Partido Socialista naturalmente permite e que eu quero que continue a permitir. Há aqui uma questão que é inevitável, embora imagino para si seja um pouco desagradável, está sempre a voltar ao assunto, mas a ideia que há lá fora, e em algumas pessoas dentro do partido, é que o Francisco é um bocado trazido ao colo até aqui, por essa ligação, por ser filho de quem é, vem sempre à volta a filiação com o Carlos César. Obviamente rejeita isso, Vamos ver. Mas isso incomoda, convive bem com isso, ou é um estigma que já o aborrece? Vamos esclarecer isso uma vez por todas, para limpar essa parte. Eu tenho 45 anos de idade. Bom, o meu pai foi presidente do governo, tinha eu 17 anos de idade.
E, portanto, eu toda a minha vida ouvi todo um tipo de críticas em relação à minha presença em determinados sítios. Bom, eu estive na Juventude Socialista, estive no Partido Socialista e estou no Partido Socialista, a nível nacional, a nível regional, fiz sempre a minha vida. Sempre houve quem utilizasse isso. Bom, eu não posso fazer nada em relação a isso, se não exercer o meu trabalho, se não cumprir a minha missão. Fui sempre a eleições, ganhei algumas, perdi outras, como é natural em política. E é importante que se perceba isso. E, portanto, o que é que isto me acrescenta? Acrescenta-me responsabilidade, ou seja, eu tenho que demonstrar que o trajeto que estou a fazer e as propostas que quero, digamos, colocar em cima da mesa, está aqui a minha moção, é um projeto credível e, portanto, isto acrescenta-me responsabilidade e é uma responsabilidade que eu convivi toda a minha vida e que, mais do que, digamos, me incomodar, dá-me empenho, acrescenta-me empenho e vontade de demonstrar que o Partido Socialista hoje é uma força alternativa com um projeto político de desenvolvimento para os Açores em várias áreas e que eu gostava verdadeiramente era de as discutir. Já vamos falar disso. Esta crítica que é feita é sobretudo feita por quem não quer discutir ideias. E por isso é que eu gosto de responder. Porque vamos discutir o que é importante para a região. Quais são os problemas? Falar de habitação, falar de educação, falar de pobreza, falar de economia, falar dos problemas sociais que temos, das dependências, isso é que é importante falar. Depois, se quiserem falar sobre isso, falamos também à vontade, naturalmente. Portanto, obviamente que há aqui uma questão para quem acredita na meritocracia, obviamente ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado por ser filho de quem é. Portanto, também não aceita aquela frase que alguém disse, que é uma espécie de fatalismo hereditário, que o Francisco Cedra chega agora à liderança do PS também. Eu também não considero, até porque nos meus planos, no passado, a minha intenção não era voltar para os Açores. Não, houve uma fase da minha vida que eu nem era para voltar aos Açores. Aconteceu. Eu estou feliz porque tenha acontecido. Hoje tenho família nos Açores, meu filho está a crescer aqui nos Açores, é algo que muito me orgulha e é bom ter o meu filho nos Açores e ele sente que é bom ser açoriano. Isso é importante. E, portanto, hoje em dia, fatalismos hereditários só existem em ditaduras. Nos Açores, ainda bem, não é uma ditadura e é uma democracia. O Vasco Cordeiro disse que foi um ato de coragem o Francisco César ter avançado. Porque é que, não sei se concorda também que foi um ato de coragem, porque é que seria um ato de coragem? Porque o PS está numa fase, obviamente, que ninguém quer chegar à frente, corre aqui o risco de passar algum tempo na oposição, que é sempre menos agradável, obviamente. Por fases, por partes. O Partido Socialista não tem pressa. Há quem ache que o Partido Socialista tem que voltar rapidamente ao poder. Eu não penso assim. O Partido Socialista ganhou eleições durante 24 anos. Em 24 anos ganhou 7 eleições. É normal... E nós percebemos, não é que gostemos, mas faz parte da vida, e ainda bem que assim é, que o Partido Socialista perca eleições. Perdeu. E para um partido que estava tão habituado a ganhar, perder, poderá, em alguns setores do Partido Socialista, naturalmente... É doloroso. É difícil de recuperar. É difícil, portanto. Mas isto, habituem-se, faz parte da vida, não é? Agora, qual é o meu papel aqui? O meu papel aqui, e eu agradeço muito a forma como o Vasco Cordeiro colocou a questão, não é uma questão de coragem, é uma questão de trabalho. Nós temos muito para trabalhar nos Açores. E eu quero falar desses temas, porque neste momento os Açores estão a andar para trás. E, portanto, o exercício de coragem é nós, neste momento, falarmos daquilo que é difícil de falar, porque são os problemas que temos e que as famílias sentem no dia-a-dia. Devíamos falar do custo de vida, o custo da habitação, os problemas que temos ao nível da educação, o fatalismo que temos das famílias que não conseguem sair do ciclo vicioso da pobreza. Era disso que era importante falar. Certo, e vamos falar, mas também é verdade que já no Congresso falou-se muito, e agora aqui há alguns aspectos que convém clarificar, que é... Disse que não tinha pressa, disse logo na sexta-feira, disse à RTP, depois já disse também ao açoriano, voltou a reafirmá-lo aqui. Portanto, a questão que coloca é que, da sua parte, não vai fazer nada para provocar, até porque isso também seria negativo para o PS, provocar uma crise de instabilidade. Disse que não estava para aí virado, porque também não interessa ao PS, na verdade. Não, o que eu disse desde o início foi o seguinte. No momento em que nós estamos em dificuldades na região, em que a pobreza aumenta, a iliteracia também não está, as qualificações dos açorianos também não estão no bom caminho e temos uma crise na habitação. Os açorianos não nos perdoariam se o Partido Socialista fosse ele próprio um fator de instabilidade. Mas também é importante colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Este governo de coligação
é um governo que, quando tomou posse, disse: eu estou em condições de exercer o meu mandato. Pronto. É este governo, é esta coligação, a quem cabe o dever de procurar a estabilidade política, de conseguir aprovar no Parlamento, digamos, os diplomas que são importantes para o exercício do seu mandato, nomeadamente o orçamento da região. E aquilo que tem acontecido na região é que nós reparamos que não há procura do diálogo, não há, digamos, conversações com os partidos no sentido de se estabelecerem bases de cooperação. E por isso é que, no âmbito deste orçamento, que é o primeiro orçamento, nós, quando verificamos que não havia, digamos, qualquer tipo de intenção da coligação de vir falar connosco para conseguir aprovar o seu orçamento, nós dissemos: bom, se não fazem isso, fazemos nós. E por isso é que fomos falar com a coligação, no primeiro dia em que houve audições, e dissemos: querem que o vosso plano de orçamento seja viabilizado? Nós não procuramos a instabilidade política. Nós não concordamos com a maior parte deste orçamento. Não é o nosso orçamento, nunca seria. Tem políticas, um orçamento é, digamos, um documento que explana na totalidade as políticas que vêm do programa do governo, com o qual nós não concordamos. Mas mesmo assim, apesar disso, se nós conseguirmos trabalhar em 11 pontos, que eu elenquei e que podemos falar um pouco mais à frente, nós estamos disponíveis para viabilizar esse documento. Aguardo serenamente que o Governo Regional chame o Partido Socialista para nós nos sentarmos. Eu percebo o conforto da coligação. A coligação tem uma força extremista, radical, e que está pouco ou nada preocupado com a democracia e que na prática se tornou uma espécie de apêndice desta coligação, que não é um partido da oposição. O Chega, hoje em dia, é um partido de suporte da coligação, que faz um bocado de barulho, que dispõe-se a aprovar um orçamento sem condições. Mas já disse também que, na sua opinião, Bolieiro tem preferência por conversar com a direita. Portanto, esta boa vontade, segundo o PS, não vai dar em nada, Alberto, não é? O que eu lhe posso dizer é o seguinte: apesar de eu ter a convicção que este governo prefere falar com a direita, o Partido Socialista não estaria a fazer um serviço à região se não colocasse em cima da mesa o que é que necessita para aprovar este documento. E repare, num orçamento que tem mais de 500 artigos, que num plano de investimentos que tem mais de 1000 ações, nós não estaríamos bem com a nossa consciência se não colocássemos aqui uma meta em que dizíamos: há aqui 11 pontos que nós podemos trabalhar, que têm pouco impacto orçamental, são cerca de 4 milhões de euros. 3,7 milhões? Sim. E que nos permite exatamente viabilizar tudo o resto. Mas onde é que ia tirar? Já disse também que, além de apresentar essas propostas, também disseram onde é que se podia buscar esse dinheiro. Isso não vai fazer falta no outro lado? Não, nós fizemos as contas muito claramente. São cerca de 3,7 milhões de euros. As poupanças que nós conseguimos fazer são cerca de 4 milhões de euros, sem contar com o acréscimo de receita fiscal que aconteceria com algumas dessas medidas. Só em gabinetes governamentais nós temos o maior governo de sempre. O maior governo de sempre da história da autonomia. No momento em que a região não tem dinheiro e não paga a ninguém. Não paga a fornecedores, não paga a agentes culturais, não paga a clubes desportivos, não paga a empresas, não paga a cidadãos, nem paga a doentes oncológicos. O complemento de doente oncológico não está a ser pago. Eu encontrei no Faial várias pessoas que não tinham recebido ainda a diária das suas deslocações fora da sua ilha. E, portanto, não paga a ninguém, mas tem o maior governo de sempre. Estudos e pareceres, então a Secretaria das Finanças pede estudos e pareceres para tudo e para nada. E, portanto, só o que se consegue poupar aí, reduzindo à média do que existia em 2020, seria suficiente para seriam 4 milhões de euros. Sem contar de que, se cumprissem o pagamento, reduzissem a dívida a fornecedores em cerca de 50%, isto iria gerar, portanto, se pagam aos fornecedores, os fornecedores têm dinheiro para pagar aos seus funcionários, têm dinheiro para investir na economia, têm dinheiro para capitalizar as suas empresas, e isso ia provocar um acréscimo de receita fiscal que eu não contabilizo aqui, que seria extra. Portanto, das medidas que nós propomos, ainda sobram 300 mil euros. Isso também é preciso ter responsabilidade nas propostas que fazemos. Vamos só ver aqui uma diferença. O Pedro Nuno Santos, em relação ao Orçamento de Estado,
diz que o PS não aceita duas medidas, tem a ver com o IRC e com o IRS jovem. No caso do PS, Açores fez o contrário, apresentou as suas medidas e não disse o que não queria, disse aquilo que queria. É uma abordagem diferente. O Pedro Nuno Santos está à espera de uma contraproposta por parte de Luís Montenegro. Já me disse também que está à espera, naturalmente, do mesmo por parte de José Manuel Bolieiro, mas José Manuel Bolieiro tem, naturalmente, o seu telefone, quando tiver isso. Tem, já falamos várias vezes, tem falado que se diga. Sim. Não, nós temos falado. Mas espera aí que isso seja em breve ou... Naturalmente que espero. Tinha que ser em breve, porque o orçamento será daqui a 2 meses, não é? Naturalmente. Sensivelmente daqui a 2 meses. Portanto, aliás, eu não estou a dizer isto na comunicação social apenas. Certo. Na reunião que estive com o Presidente do Governo Regional e com o Secretário Regional das Finanças, a minha primeira frase foi dizer que nós estamos disponíveis a dialogar e a viabilizar o orçamento se houver um espírito de boa-fé, de parte a parte, e se conversarmos. Eu até disse que estava disponível para indicar alguém, para um grupo de trabalho, para essa discussão ser feita. Há dentro do PSD algumas pessoas que encaram com alguma reticência, com alguma desconfiança esta aparente bonomia do PS deste consenso nesta altura. O que é que pode dizer a essas pessoas? Pode dizer que está de boa fé, mas como é que elas como é que elas podem confiar nisso? Não posso dizer muito mais do que o que disse, porque as propostas são claras. Tenho uma proposta ao nível do alojamento estudantil. Repare, neste momento, a média de quarto para um estudante universitário por mês, no país, e nem falo de Lisboa, nem do Porto, nem Coimbra, que são os principais destinos dos nossos estudantes, são 400 euros por mês. Qual é a família que tem a capacidade de suportar 400 euros por mês? De classe média, nos Açores. Se o Governo não está atento a isto, está atento a quê? Isto é um de 11 medidas, só bem, mas esta é a medida mais cara. Sim. Esta é a medida mais cara, são cerca de 2 milhões de euros. Eu só quero que se perceba o seguinte. Se o custo do alojamento estudantil for impeditivo de um aluno aceder ao curso e à universidade que quer, porque não tem essa capacidade, isto quer dizer que nós, no momento em que devíamos estar a andar para a frente nas qualificações dos açorianos, e repare, nós temos as mais baixas do país, no momento em que nós estamos a andar para a frente, o que está a acontecer é que nós estamos a voltar para trás. Ou seja, estamos a ter menos estudantes a entrar no ensino superior porque não têm essa capacidade. É preciso agir já. Esta proposta está quantificada. Que governo é que não tem essa sensibilidade? Tem que ter. Nós temos um problema ao nível da habitação. Se temos um problema ao nível da habitação, já não é apenas para famílias carenciadas. Esse é o problema de sempre. Agora, já não é apenas a classe média baixa. É toda a classe média que não tem capacidade para dar 200 mil, 250 mil ou 300 mil euros para conseguir ter uma habitação. Vamos ver qual será a resposta do Governo às vossas propostas. Eu espero bem, porque são problemas claros. Listas de espera de cirurgia, o hospital. Nós temos que fazer uma recuperação especificamente naquelas que ficou a conhecer-se a proposta do Governo e fala-se já numa necessidade de financiamento de 150 milhões e de uma hipótese do Governo abandonar a sua estratégia de endividamento zero. Era o que estava à espera? Surpreende de alguma maneira estes números apresentados pelo Governo? Vamos a ver. Sobre estes números, nós percebemos duas coisas. Primeiro, é de que o Governo não disse a verdade nos últimos anos, porque prometeu endividamento zero e não teve. Aliás, eu fiz uma proposta ao Presidente do Governo, é de que manter os níveis de endividamento. Nós temos um gravíssimo problema de endividamento. E isso demonstra a forma como o Governo colocou o déficit neste orçamento. Quando nós dizemos que o orçamento tem uma necessidade de financiamento de 150 milhões de euros, isto quer dizer o quê? Que o Governo construiu um orçamento com déficit de 150 milhões de euros. Traduzindo ainda mais, quer dizer que o orçamento que foi construído tinha mais despesa em cerca de 150 milhões de euros do que receita. Isto não é forma de construir um orçamento. Isto quer dizer que, à partida... O Governo espera que o modelo de apuramento da receita do IVA que seja finalmente alterado. Bom, pelo menos é essa. Eu gostava, o Paulo Estevão diz que as negociações estão bem caminhadas. Eu gostava de perceber bem o que é que isto quer dizer. Porque eu ainda não percebi. Porque ou nos dão dinheiro ou nós vamos indevidamente. Isto não é forma de fazer um orçamento. Nós temos um problema na despesa. Nós podemos conversar sobre a receita, sobre os problemas estruturais que a região tem, nomeadamente aquilo que é a aferição dos verdadeiros custos ao nível da educação. Vamos ter que avançar, Francisco. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: não se constrói um orçamento à partida com 150 milhões de euros de déficit. Ainda para mais, eu tenho que dizer este número, quando, desde que este Governo entrou até hoje, a receita fiscal subiu em cerca de 170 milhões de euros.
170 milhões de euros que subiram as receitas fiscais. E, portanto, há aqui um problema grave de gestão das finanças públicas que já está a ser manifesto na incapacidade de pagar a fornecedores. Outro problema grave, e muito grave, toda a gente o sabe, é o problema da SATA. Tem-se disponibilizado para um acordo, para um grupo de trabalho com o Governo para tentar salvar a SATA, efetivamente. Acha que o Governo vai aceitar isso? Porque o que se ouve da parte dos partidos da coligação é criticar o PS pelo estado em que deixaram a SATA. E agora, provavelmente, já estou a adivinhar o que dirão, é bom, agora vem-nos dar conselhos nesta altura, provavelmente terão essa... e também o PS quer ter um representante de um Conselho Estratégico da SATA. Eu não disse que quero. Nós não quer? Disse para além disso? Não basta. O que lhe posso dizer... Então não quer este representante lá? Não, o que eu disse é que isto não basta, não é suficiente. Ok. Bom, vamos pelo início. A questão das responsabilidades. Este Governo não está há 4 dias, há 4 semanas, nem há 4 meses no Governo. Está há 4 anos. E nada do que acontece nesta região é culpa sua. Ou é culpa dos 24 anos do Governo Socialista, ou é culpa do Governo da República. Os 4 anos é pouco tempo. Acha que é muito tempo? Bom, eu vou-lhe dar um exemplo. Comparado com 24 ou com 20? Está bem, mas isso serve para quê? A minha pergunta é, dizer que a culpa é dos 24 anos ou do Governo da República serve para quê? É que eu não percebo o alcance disto. Vamos a ver. A SATA acumulou prejuízos, desde que este Governo entrou, de cerca de 177 milhões de euros. 177. Se nós excluirmos o ano da pandemia, que é o ano 2020, e utilizarmos exatamente o mesmo período para trás, os prejuízos da SATA foram inferiores a 177 milhões de euros. Isto quer dizer que o Partido Socialista não teve responsabilidades sobre este assunto? Não, não quer. O Partido Socialista tem responsabilidades e assume-as. Mas a mim o que mais impressão me faz, sabendo nós que nós cometemos erros ao nível da gestão da SATA em um determinado período, nós estamos a ver exatamente os mesmos erros a serem cometidos agora, mas com maior escala. E nós, aquilo que nos disse... Por isso também é que quer especialistas reputados, como disse, mas... Sim, mas não, Herberto, há uma matéria que é fundamental. É que isto parece, eu tenho dito isso várias vezes, parece a orquestra Titanic a tocar quando o navio se está a afundar. É que, em vez de andarem à procura das responsabilidades, e se quiserem nós termos um debate nós tenhamos um debate sobre este assunto, nós temos. Mas, mais do que olhar as responsabilidades, nós temos é que resolver o problema. O Grupo SATA pode falir. As duas empresas. A empresa que serve a região, Interilhas, e a empresa internacional. Mas é que podem mesmo falir, basta olhar para os números. Seria uma catástrofe que ninguém espera que aconteça. Pelo menos a SATA era só. O problema é este, é que ninguém espera que aconteça porque ninguém está a olhar para os números, e eu estou. E se eu não tivesse olhado para os números, não verificasse os problemas operacionais que existem... Eu acredito que o Governo também não esteja. Isso seria demasiado grave. Porquê é que não fala connosco? É porque nós olhamos para os números e percebemos que a catástrofe está à beira de acontecer. Faz-me lembrar aquele célebre jogador de futebol quando estivemos à beira do precipício e depois resolvemos dar um passo em frente. Mas quando quer aqui especialistas reputados de fora da região, lembrar-se também de alguns especialistas que vieram para cá e, afinal, a coisa não correu assim tão bem. E estiveram ligados à SATA também, à gestão da SATA. Algumas administrações, infelizmente, as coisas não correram bem e eram pessoas de fora. Isto de ser de fora também não é suficiente. Assim, podemos falar sobre isto, mas nós não ganhamos nada com isso. Claro. O que nos interessa aqui é o seguinte, nós podemos perder as duas empresas. E a empresa tem, neste momento, um problema de gestão. Esta administração não está a conseguir resolver o problema. É importante que as pessoas percebam. A SATA nunca voou tanto e nunca teve tantos passageiros. No entanto, nunca teve tanto prejuízo. Na entrevista Antena Açores, que eu ouvi com muita atenção, obviamente tinha que fazê-lo, falou numa nova equipa de gestão. Está a sugerir que esta administração já deu sinais que não será capaz de resolver o problema e que deve ser substituída já. Vou repetir o que disse. Deve ser substituída já? Eu acho que deve ser, nós devemos trabalhar nesse sentido. Sim, nesse sentido. Eu vou dizer o que tenho dito. Uma empresa que nunca voou tanto, que nunca teve tanta receita, como é que tem tanto prejuízo? Quer dizer que a SATA, neste momento, quanto mais voa, mais prejuízo dá. Quer dizer que é um problema de gestão. A SATA, há uma diferença em relação à SATA do passado. Esta SATA tem um plano de reestruturação aprovado pela União Europeia. E, portanto, este programa devia estar a ser executado. Não está. Não estão a ser cumpridos nenhum dos itens dos planos de reestruturação. Sobre esse plano, já agora, as perguntas do eurodeputado André Franqueira Rodrigues à Comissão Europeia acham que foram oportunas. Não houve aqui uma dissonância com o seu discurso sobre a necessidade deste consenso. Ainda ontem o Paulo Nascimento Cabral, o eurodeputado do PSD, achou que não havia aqui constante. As perguntas do André Franqueira Rodrigues foram acertadas consigo? Ou ele... Claro que sim. Vamos ser claros.
Eu acho que... Mas não há aqui uma contradição? Nós perdemos muito tempo. Não há contradição, então? Não, nós perdemos muito tempo na trica política. Se a SATA não tivesse com esta situação tão grave, eu não faria algo que pode ser impopular, até dentro do meu partido, que é partilhar responsabilidades. Eu estou disponível para me sentar com o Governo e dizer é preciso tomar decisões difíceis em relação à SATA para a salvar, então nós partilhamos responsabilidades. Mas temos mesmo que as partilhar nas decisões. Porque nós podemos ficar sem... Aquela catástrofe que falou pode acontecer. E nós vamos precisar da Comissão Europeia para que viabilize um novo plano de reestruturação para a empresa, porque este não está a ser minimamente cumprido. Basta olhar e ver. Portanto, a retoma do processo de privatização não poderá avançar para já, assumo, está a dizer? O que eu estou a dizer... Não pode avançar já? O que eu estou a dizer... O Presidente do Governo deu ontem ordens para que isso se avance. É tarde, estamos no último trimestre de 2024 e isso, o prazo acaba em 2025. Acha que vamos a tempo ou não? O que é que quer dizer privatizar a empresa? É isso que ninguém me explica, porque nós andamos a discutir a forma, mas ninguém fala do conteúdo. Há uma dúvida, por acaso, que eu tenho para esclarecer consigo, peço desculpa, na sua moção diz algo que me deixou um bocado baralhado, e vamos explicar isso melhor, também assim explica aos nossos telespectadores. Diz que o PS defende uma solução viável para a SATA, que não deve pôr de parte nenhum cenário, nem mesmo do caso de se verificar um imperativo de privatização de mais de 50%. Eu penso que este imperativo existe. Não é uma dúvida. E depois diz a integração na TAP para que posteriormente seja enquadrada na sua privatização. O que é que quer dizer com isto? Está lá escrito assim. Está. Mas eu não percebi o alcance. Sim, e é da minha mão. Portanto, não sei se o problema foi de má interpretação. Fui eu que escrevi. O que é que quer dizer com isso? O que quer dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, nós não estamos nesta fase ainda, mas a obrigatoriedade de privatização de mais de 50% não é uma imposição da União Europeia. E é importante que se saiba isso. Mas agora está acordado, não é? Sim, não é uma imposição da União Europeia. Mas não podemos voltar atrás já, ou podemos? Não, podemos nós vamos ter que falar com a União Europeia, porque o que está a ser feito não está a ser cumprido. E, portanto, nós vamos ter que renegociar este plano de reestruturação. Mas o que eu digo é, em primeiro lugar, esses 50% podem ser negociados, porque foi o Governo Regional que disse à Comissão Europeia que queria privatizar mais de 50%. Eu dou-lhe um exemplo muito claro. Mas agora, o Governo agora voltar atrás é assim uma coisa também um bocado que não faz muito sentido. Mas o Governo vai ter que voltar atrás. Vai chegar à Comissão Europeia e dizer que quer voltar tudo para trás? Continua a não perceber o que eu tenho dito. E, aliás, ainda hoje há um artigo no Diário dos Açores, do antigo diretor regional e de alguém com especialidade nos transportes, a dizer que as duas empresas estão em perigo. Portanto, não sou eu que estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós vamos ter que renegociar com a Comissão Europeia. Eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. Não tenho mesmo. E, portanto, tentar tapar o sol com a peneira não atenua. A integração na TAP... A integração na TAP quer dizer o seguinte. Se no âmbito da renegociação com a Comissão Europeia não existir a oportunidade, ou eles não aceitarem, digamos, uma extensão do prazo ou um novo plano de reestruturação, para nós não perdermos a companhia aérea, porque ela não é possível de privatizar, pode ser necessário nós falarmos com o Governo da República no sentido de a TAP permitir ou incorporar junto da SATA, a SATA dentro da TAP, ou então haver um acordo de gestão com a própria Companhia Aérea Nacional, que ainda é pública e vai continuar a ser pública, porque a TAP não vai ser privatizada, no sentido de assegurar a existência da empresa. Eu continuo a dizer, o problema que existe com a SATA é demasiado grave para nós não percebermos que temos que agir já e temos que agir juntos. Rejeitar isso pode significar o fim das duas empresas. Olhem para os números das empresas e reparem quanto mais... É algo que ninguém deseja, nem os açorianos, nem nenhum partido, obviamente. Exatamente, por eu não desejar isso e ninguém no meu partido desejar isso, nós estamos disponíveis para colocar divergências de lado e fazer aquilo que o interesse regional manda, que é chegarmos a um acordo para conseguirmos salvar a empresa. Muito bem. Vamos falar um pouco dos próximos desafios de Francisco Céder à frente do PS. Um deles são as eleições autárquicas já no próximo ano. Considera que um bom resultado do PS é crucial para um arranque positivo da sua candidatura? Francisco Céder tem dito que o PS não está aqui o resultado eleitoral, mas e diz que não tem pressa. Mas acha que dentro do PS estão todos com pouca pressa, como o Francisco, ou haverá pessoas que têm mais pressa e que podem já começar, imaginando num desaire eleitoral, já começar a roer a corda, como se diz? A essas perguntas deve-se responder com maior franqueza e para as pessoas perceberem.
Eu acho que o Partido Socialista deve ter o melhor resultado eleitoral, deve ganhar as próximas eleições autárquicas, é este o meu desejo. E é para isso que eu estou a trabalhar. E, portanto, isto é importante para o Partido Socialista, que neste momento é a maior força autárquica, continua a ser. E, portanto, eu vou trabalhar para isto. O meu projeto é ganhar todas as eleições que estiverem à nossa frente. Naturalmente, se me disser assim, se perder as eleições autárquicas, fica satisfeito. Claro que não. Naturalmente não. Sónia Nicolau já se disponibilizou para concorrer à Câmara de Ponta Delgado. Sim. Recebeu Recebi um e-mail e houve uma conversa. Como é que isso vai ser tratado? Ela é uma das críticas, desde que se tem assumido a crítica. Eu acho que as pessoas não têm muita noção como é que funciona ou não têm bem. Sim, não é o Francisco sozinho que vai decidir isso. Aliás, a primeira competência não é do Presidente do Partido. A primeira competência é da estrutura da Conselhia, portanto, da Conselhia de Ponta Delgada. A segunda, a decisão e quem propõe é a estrutura de ilha. E só depois da estrutura de ilha, digamos, dar parecer e dar, digamos, a sua indicação, é que isso sobe aos órgãos regionais, no qual nós nos pronunciamos. O que eu lhe posso dizer sobre isso é que, naturalmente, neste momento a pessoa que referiu é candidata e que terá o devido tratamento, que é um tratamento de justiça. Tal como outro militante qualquer e não terá um tratamento. Mas no Partido Socialista não poderia ser de outra forma. Em relação ao Vasco Cordeiro, falou-se de que tinha sido abordado para a Câmara de Ponta Delgado. O senhor já desmentiu categoricamente, embora tenhamos algumas fontes que dizem o contrário, mas não vamos, obviamente, entrar por aqui. O que é que eu posso fazer sobre isso? Falem comigo e falem com ele. A questão de Vasco Cordeiro parece-me uma questão um bocadinho que falta resolver. Vasco Cordeiro deixou a presidência do Governo, deixou a presidência do PS e está neste momento, com o capital político que tem, que é reconhecido por pessoas fora do partido, na última fila do Parlamento Regional. Ele não foi, Vasco Cordeiro, o candidato ao Parlamento Europeu, que era o candidato natural tido por toda a gente de uma ponta à outra dos Açores. Acho que ninguém imaginava o contrário. Porquê é que Vasco Cordeiro não avançou para o Parlamento Europeu? Não quis, o PS não quis, foi o PS Açores não quis, foi o PS Nacional que não quis. O que é que aconteceu sobre aqui? esta matéria, o que eu lhe posso dizer são duas coisas. A primeira é que isso nunca foi explicado. Bom, mas essa é uma pergunta que tem que fazer ao próprio. Sim, mas segundo, naturalmente eu não era... Francisco também saberá o que se passou. Sim. Segundo, ainda não era presidente. Eu não era presidente do partido. Certo. Não é? Aquilo que eu lhe posso dizer é que, da sensibilidade que tenho, Vasco Cordeiro, se tivesse querido ser presidente, candidato ao Parlamento Europeu, teria sido. Não foi porque não quis. Pode-lhe ter desagradado o lugar que lhe indicavam, eventualmente? O que eu lhe posso dizer neste momento estamos no reino da... Vasco Cordeiro nunca ficaria abaixo do lugar em que está. O Vasco Cordeiro também não esteve no encerramento do Congresso. Foi notado essa ausência? Não foi notado, foi combinado comigo. Portanto, foi combinado? Foi combinado comigo desde o início. Aliás... Porquê é que não esteve? Porque tinha um evento no âmbito do Comitê das Regiões do qual ele é presidente. É importante. Aqui, nós devemos, eu não gosto muito de perder a trica política e no enredo que às vezes é esta sociedade. Foi muito notório, obviamente. Não, é porque as pessoas não perguntam. Às vezes não custa nada perguntar ao próprio a mim o que é que se passou. Eu sou amigo de Vasco Cordeiro, bastante amigo de Vasco Cordeiro, desde os meus 18 anos. E, portanto, nunca houve problemas entre nós e nós, sempre que temos algum problema ou temos alguma coisa a dizer ou a aconselhar, nós falamos um com o outro. Sobre, por exemplo, as autárquicas, eu posso lhe dizer que, quando eu tenho dúvidas, pergunto muitas vezes ao próprio o que é que acha deste candidato, o que é que acha, digamos, da estratégia que está a ser seguida. Nós temos uma boa relação. E aquilo que foi combinado comigo e o Vasco Cordeiro foi algo muito simples. Ele disse-me, eu tenho um evento do Comitê das Regiões no domingo, que implica ter que partir no sábado. Como é que nós organizamos o Congresso? E o que combinamos foi que a sexta-feira seria o momento em que ele faria o seu discurso. Bom, e fizemos isso e até fizemos uma homenagem ao próprio Vasco Cordeiro, mais do que justo e merecido. Houve muita gente que achou essa homenagem pouco chique, não achou? São conversas de café, mas enfim, mas essa opinião está um bocadinho... Há muita gente que disse isso. Muita gente? Ninguém me disse. Sim, pessoalmente não, mas vão comentando por aí que achavam que merecia mais. Não. Mas o Vasco Cordeiro não terminou para a política. Sim. Aliás, é um ativo do Partido Socialista que continuará a trabalhar connosco. Para o Parlamento Europeu, estando na última fila do Parlamento Regional... Vamos ser claros sobre isso. Qual poderá ser o futuro de Vasco Cordeiro? Vamos ser claros sobre isso. Sim. Vasco Cordeiro está na última fila do Parlamento Regional porque pediu para ir para a última fila do Parlamento Regional. Não foi porque ninguém... Porque assim... Mas não é penoso para um socialista, para um amigo de Vasco Cordeiro, vê-lo ali remetido para... Mesmo por opção própria. Bem, mas este é um direito que ele tem e que nós devemos respeitar. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, e é importante que as pessoas... Eu gosto... A sociedade açoriana, às vezes, a política, gosta muito de colocar as pessoas umas contra as outras. Não há nenhum problema neste âmbito. Nós trabalhamos bem um com o outro, somos amigos.
Aliás, o que eu achava de extraordinário era que antes, quando ele era presidente, fazia um contrário em relação a mim. Parecia que ele próprio tinha alguma coisa em relação a mim. Porque eu lembro-me bem, o Herberto, não sei se lembra, eu já estive na última fila do Parlamento. E fizeram-lhe a mesma pergunta. Exatamente a mesma pergunta. Muito bem. E sabe o que é que o Vasco Cordeiro respondeu? Disse assim, mas nós somos amigos. E ele pediu para ir para a última fila. Nós estamos mesmo, Francisco, a aproximar-nos muito rapidamente. Eu gostava de falar... Estamos muito rapidamente, mas há é que nós não falamos daquilo que interessa verdadeiramente às pessoas até mas agora. também nós transmitimos o Congresso em direto, que era... Sim, mas a entrevista supostamente era para dizer aquilo que falamos que não, mas a abertura e o região. encerramento, queria saber o exercício do cargo, como é que vai fazer? É deputado na Assembleia da República, não está em causa deixar a Assembleia da República para vir aqui para os Açores, como é que vai fazer? Vai ser uma ginástica difícil. Eu esclareci isso ontem na Antena 1. Sim. Eu tenho uma boa relação, como sabem, com o Secretário-Geral. Aquilo que, quando eu decidi candidatar-me, uma das pessoas com quem falei foi o Secretário-Geral do Partido Socialista. E disse, eu tenho um mandato na Assembleia da República e eu tenho um conjunto de limitações. E, portanto, eu preciso saber qual é a disponibilidade que o Partido Socialista tem para que nós possamos organizar-nos para eu estar o maior tempo possível no Teve carta branca para isso. E aquilo que me foi dito foi, tens carta branca para isso. E o que fiz foi uma razão muito simples. As comissões onde eu estou são todas comissões de quarta-feira. Portanto, à terça-feira eu não tenho que estar. É possível. Mas, portanto, eu passo mais tempo a ter nos Açores do que passo na Assembleia da República. A minha questão era exatamente, não tem que estar, não vai perder por faltas, como é que isso funciona? Ou tem o facto de ser líder partidário? Tem eu acabei mesmo agora de dizer. O que acontece é que eu só tenho a obrigatoriedade de estar na Assembleia da República porque eu escolhi as comissões, que são as comissões parlamentares, porque as pessoas não sabem bem. Okay. Só há plenários à quarta, à quinta e à sexta de manhã. Então está coberto, isso é que importa. E as comissões parlamentares funcionam à terça-feira e à quarta-feira. Nós podemos escolher as comissões, e eu escolhi as comissões de quarta-feira. O que faz com que... Vamos avançar, Francisco. Em relação aos órgãos do partido, o Francisco não vai estar sozinho à frente do partido. Foi eleito uma comissão regional que teve em 30 efetivos. Temos 19 caras novas, segundo as minhas contas. Sim. Depois penso que reuniram no próprio dia... Não reunimos. Ainda não reuniram. O secretariado, quando é que será a reunião, então? Eu quero ver se a reunião da Comissão Regional para eleger o secretariado será nas próximas 2 semanas. Mas já há prazos estatutários que têm que ser... E a nível de vice-presidentes, o que é que está a decidir também? Sei que já está decidido? Estão decididos 3 vice-presidentes. Posso dizer o nome. A primeira vice-presidente será a Cristina Calisto. A segunda vice-presidente será o André Rodrigues. O terceiro vice-presidente será a Presidente de Câmara das Lajes, Ana Brum. Voltando-se aqui um pouco atrás das poucas críticas no Congresso, tem que ser uma resposta muito rápida, das poucas críticas do Congresso foram para o interior do partido, foram para o grupo parlamentar. Está satisfeito com a atuação do grupo parlamentar no Parlamento Regional, imaginando que havia aqui eleições, que não é um cenário que está em cima da mesa em pouco tempo, da sua parte faria uma grande alteração das caras que lá estão? Resposta telegráfica, por favor. Eu estou satisfeito com o grupo parlamentar que tenho. A liderança do grupo parlamentar foi uma indicação minha há cerca de 3 semanas. O grupo parlamentar está a fazer um trabalho que não quer dizer que, naturalmente, como todos nós, não possa vir a fazer um melhor trabalho. É por isso que estamos a trabalhar. Temos uma liderança nova, iremos ter uma direção do partido nova e, portanto, o grupo parlamentar também está-se a adaptar a isso e é normal que Francisco, assim seja. Para uma última pergunta mesmo, muito rápida, falou no Congresso que é um partido com história, o PS, de orgulho na história, e depois referindo-se aos antigos, ou àqueles que fizeram os 50 anos de história, fez uma referência a Carlos Cédar e a Vasco Cordeiro. Presidentes do governo, certo. Mas não referiu os presidentes do partido. Mas há Avelino Rodrigues, Leonildo Vargas, Martins Goulart, há muitos congressistas com quem falei que não sabem quem são os antigos líderes e, curiosamente, agora mesmo uma resposta muito rápida, no site do PS não há nada sobre a história do partido. Vai procurar que haja pelo menos 3 ou 4 linhas sobre isso? Não há nenhuma tentativa de encobrir a história do partido. Nós não somos stalinistas, é o que faltava. Não, o site do partido está... Bem, queria parecer que não, mas o que é que não tem lá só o arquivo histórico e diz para as pessoas colaborarem, mas não há uma linha que seja. O que eu lhe posso dizer é que até uma semana atrás nem eu estava como líder do partido e, portanto... Tem que ser atualizado. Está a ser atualizado, agora já está, nós estamos a atualizar e o site vai ter uma renovação completa, mas acho que não é por aí. O Partido Socialista não esquece a sua história, tem muito orgulho nela. Muito obrigado. Em todos os seus líderes. Francisco Cédar, o seu tempo à frente do PS Açores começa agora. O nosso tempo, infelizmente, nesta entrevista termina agora, porque o tempo voa, é mesmo assim. Espero que tenha sido uma entrevista esclarecedora sobre o PS que vamos ter nos Açores daqui para a frente. Por nós é tudo por agora. Boa noite e boa semana.